Pai, ao Senhor. Estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você de todo o Brasil, pelos canais abertos, pelo nosso aplicativo, e quero lembrar você que você pode rever o programa Conhecendo a Palavra no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Estamos nessa nova temporada aprendendo sobre o livro dos Salmos. No primeiro programa, estudamos aí as 5 partes, ou 5 divisões do livro do Salmo, e hoje Dom José Antônio Peruso vai dar aí a continuação. Ainda estamos nessa parte introdutória. Dom Peruso, seja bem-vindo, sempre uma alegria tê-lo aqui na TV Evangelizar. Também a mim é um motivo de alegria vir até a Evangelizar e desde aqui chegar em muitos lugares e explicar a palavra de Deus. Este sim é um dos ministérios, vamos chamar assim, ou um dos serviços ou dos trabalhos acerca do qual eu nunca me canso, gosto muito. Mas vamos, na outra vez, você até recordou na sua introdução que a última vez explicamos que o conjunto do livro dos Salmos, que o livro dos Salmos, na realidade é um conjunto de 5 livros de Salmos. Vou recordar alguns deles: Salmos Halel, ou assim chamados aleluiáticos, tem os salmos, os cânticos das subidas, tem também os salmos de Asaf, salmos de Davi. Sabe, meu irmão, a composição do livro dos Salmos, minha irmã, a composição do livro dos Salmos, a sua forma final, aquela que temos hoje, ela se concluiu no século III a.C., lá pelos anos 200. Aqueles muitos salmos, ou grupos de salmos, com aqueles livretes com diferentes composições e poemas que eram recitados ou cantados no Templo de Jerusalém. Todas aquelas tradições que combinavam literatura, poesia, arte, música. É um enorme caldeamento de experiências de fé que se expressaram em forma de palavra e em palavra artisticamente pronunciada. É, pois, o livro dos Salmos um livro de muitas gerações e muitos autores. O autor do livro dos Salmos é o povo de Deus. Vamos ao canto Parabéns a Você. Por exemplo, não vai começar a cantar, hein? Só quero tomar um exemplo. Vamos ao canto Parabéns a Você. Quem foi que compôs? Você não sabe também? Também não sei. Mas depois, parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ao longo do tempo acrescentaram outras palavras, mas a mesma melodia. O William está de aniversário, o azar é todo dele, cada ano que passa, ele fica mais velho. Mantém-se a mesma melodia, diferentes palavras, mas que envolve uma experiência comunitária e festiva, entoada em muitas línguas nesse mesmo ritmo. Tomo isso para exemplificar e para ilustrar, para dizer que o livro dos Salmos não é propriamente resultado de academias teológicas e literárias, é o cântico do povo. E
Para nós católicos, o terço surgiu como uma maneira de recitar o livro dos Salmos para quem não sabia ler. Vamos a um novo passo. E por que, William? Por que se fez bem depois a composição final do livro dos Salmos? Acontece até de haver repetições. Um salmo, depois o mesmo salmo com outro número mais adiante. Quer ver comigo? Vamos à tela que segue, por favor. Vamos lá. Você fica com o Salmo 14, William, que na Bíblia Ave Maria é o 13. E eu vou para o Salmo 53. Vamos observar. Só para algumas curiosidades interessantes. O Salmo 53. Venha comigo, querido leitor, leitor sim também, querido telespectador, telespectadora. Você começa o primeiro versículo, eu farei o primeiro versículo do 53. Depois você, o segundo versículo do 14, o segundo versículo do 53. Você, telespectador que participa do programa, acompanhe, por favor. Ouça um e ouça outro. Depois você poderá verificar em sua Bíblia. 53, aqui na minha Bíblia, Jerusalém. Quem tem a Bíblia Ave Maria é 52. Quem tem Ave Maria para o Salmo 14 é 13. Ave Maria, 14 os outros. Começa, William. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe, suas ações são corrompidas e abomináveis, ninguém age bem. 14, né? 13? 14. 14. Eu, o 53. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. São falsos, corrompidos, abomináveis, ninguém age bem. Vai o segundo versículo do 14. Do céu Deus se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se há um sensato, alguém que busque a Deus. Agora eu aqui no 53. Do céu Deus se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se há um insensato, alguém que busque a Deus. Vamos mais uma estrofe só para... Vai lá. Estão todos desviados e obstinados também. Não, ninguém age bem. Não, nenhum sequer. 14, né? 14:4. 14:3. 14:3. Eu, 53:3. Estão todos desviados e obstinados também. Não, ninguém age bem. Não, nenhum sequer. Percebe, meu irmão, minha irmã? Porque a composição final decorre de um processo longo, de textos feitos, refeitos, entoados ora numa data, ora noutra, ora num lugar, ora noutro. Ao juntar os diferentes salmos e as diferentes tradições e as diferentes coleções, um ou outro salmo foi parar em diferentes lugares e se repete. Acho que você nunca tinha percebido isso, William. Confesso, eu nunca tinha percebido isso. Eu sei, mas não é obrigado, não. Só para ilustrar, o telespectador também está a saber hoje, possivelmente. E há outras repetições. Nós não precisamos ver todas, mas vamos olhar aqui. Os versículos, o Salmo 40, os versículos 14 a 18, são iguais ao Salmo 70. Mas se o Salmo 40, de 14 a 18, e os outros versículos não estão no 70, é uma parte, o 70 é parte do 14. Como é que foi parar lá? A repetição.
O que é metade de um é o mesmo salmo na sua inteireza em outro lugar. É fácil perceber que este livro, o dos Salmos, é a composição de muita gente e a oração de um povo. É por isso, diferentes nomes de Deus, diferentes circunstâncias em que era entoado, variedades inúmeras das vivências das comunidades. É o livro de um povo. A palavra de Deus é a palavra do seu povo, digamos assim. Ou a palavra do povo que crê tornou-se palavra de Deus. Muito melhor falar assim. Vamos lá. Sigamos para a outra tela, por favor, o que temos lá ainda. A referência a um autor. Queira ler comigo aqui, se puderem aumentar o enquadramento, melhorar, por favor, aqui, para que o telespectador... Isso. A referência a um autor indica mais um ciclo literário. Isso aqui é uma questão de explicação histórica. Salmo de Davi, foi salmo de um tempo. Salmo, cântico dos filhos de Asaf, salmo dos filhos de Coré, esse que vimos, é mais referência a um tempo, a um ciclo, ou alusão a um herói. Mas os salmos são uma realidade viva, da qual participaram muitos autores. Isso é importante. Os salmos são uma realidade viva, da qual participaram muitos autores. Esses muitos autores professavam sua fé, conheciam e experimentaram suas dores e conheciam as dores de um povo. Eles mergulharam nos anseios, nos sonhos e nos desânimos da comunidade da qual eles faziam parte. Essas experiências se tornaram vivências partilhadas. Tornou-se letra. Outros leram. Partilharam suas novas dores e novas circunstâncias e viram-se presentes lá naquela composição e naquela oração. E aí os salmos de hoje são isso que está chamado aí, realidade viva. Eu posso orar hoje, se estou em sofrimento, servindo-me dos salmos e salmistas de ontem, que também experimentaram sofrimentos. Se eu tenho motivos de gratidão a Deus, eu posso orar hoje com as palavras dos homens e mulheres de ontem, que em forma de salmo em formas de salmos manifestavam sua gratidão, seu temor. E a palavra de Deus outrora inspirou aqueles que oravam. A mesma palavra inspira agora os que querem orar. A palavra lá, a palavra cá, Deus lá, Deus cá, procurado por aqueles de ontem, procurado por aqueles que creem hoje. O centro é sempre Deus. A palavra é humana, o anseio é humano, a graça é divina. É a palavra de Deus que recebeu configuração humana. Este é o livro dos Salmos. Vejamos um pouco mais. Agora estou aqui até sendo repetitivo. É preciso acentuar que gerações e gerações recitavam, harmonizando-os com as próprias circunstâncias, especialmente nas liturgias. Foram as liturgias do povo de Deus. As liturgias conservaram o livro dos Salmos, retransmitiram o livro dos Salmos, e nas liturgias o livro dos Salmos foi atualizado, renovado
e alargado nos seus horizontes de sentido. A palavra leiturgos, liturgia, não é simplesmente um conjunto de ritos. Isso pode, isso não pode. Essa é a parte menos relevante na celebração. É com que espírito pronunciamos as palavras e gestos. Se quisermos fazer como os homens e mulheres de ontem, estamos experimentando hoje o que aconteceu outrora. É uma potência renovadora para a igreja, as liturgias bem celebradas, vividas com intensidade. Não esse negócio aí de isso pode, isso não pode, essa roupa assim, esta aqui, não isso. Mas a palavra de Deus apresentada com vigor, até com passionalidade e com encanto. Ninguém vibra pelo seu time com desânimo. Não é verdade? Você vibra pelo Flamengo com desânimo? Não podemos. O salmo surgiu do ânimo litúrgico de um povo que tinha fé. Vamos adiante. Então, agora, a tela seguinte, vamos lá ver o que tem. De alguma maneira eu já expliquei, mas vamos retomar. Antigamente, vem cá você, William, não, escute, não, vem aqui a nossa querida Joelma. Vem cá, Joelma. Vamos contar, que voz bonita essa menina tem, hein? Queira ler, por favor, Joelma. Antigamente, não se entendia o conceito de autor e propriedade literária como hoje. Não era assim. O que era então? Não assinavam, não havia direitos autorais ou propriedade intelectual. Mas se você compusesse um salmo, ou parte de um salmo, o William ia conhecer, ia se servir deste salmo, ia acrescentar mais alguma coisa, porque pode ser que lá na família dele haja uma situação inquietante, então acrescentava uma súplica a mais naquela parte primeira e mais originária. Acontece que o nosso Rodrigo, ele também vive uma situação singular e gostou muito da oração composta e recitada por eles, e vai se servir delas, da mesma oração, agora acrescentando um sonho, um anseio, uma dor, um louvor, enfim, integrando naquele texto anterior a experiência pessoal dele. Aí, nesse contexto de fé, que se tornou palavra, se fez palavra para a fé. Isto é preciso entender. Meu irmão, vem comigo, minha irmã, de novo. Não se trata de um compositor, mas de um caminho percorrido por muitos que leram, creram novamente e reapresentaram a mesma oração inicial. Vamos mais um pouco. Isso. Há casos, então, que textos mais antigos receberam material novo, alargando o número de autores. E aqui, só vou apresentar rapidamente, pode passar à tela seguinte. Por que é que tem números diferentes aí nas Bíblias? O Salmo 14, mas entre parênteses 13. O Salmo 27, mas entre parênteses 26. Depois, e assim vai. O que aconteceu? Só estou a explicar. Havia o livro dos Salmos, na Antiguidade, escrito em grego. O livro dos Salmos, de 1 a 8, escrito em grego, seguia o mesmo número, a mesma numeração do livro dos Salmos
do texto hebraico. Lá no Salmo 9, do cânon assim chamado latino, da composição em grego, esse mesmo Salmo 9, aqui era 1, aqui no hebraico estava subdividido em 2. Aí o que aqui, antes 9, se tornou 10, mas aqui eram 2. O que aqui continuou, era o 10, depois do 9, aqui também, mas aqui houve a divisão, ficou 11. E isso vai até o Salmo 113. O texto de origem hebraica, um número a mais, porque o 9 foi subdividido. Se virmos na Ave Maria, o Salmo 9 é 1. Nas outras Bíblias que traduzem do cânon hebraico, o Salmo 9 na realidade é 2. E daí a diferença nessa numeração. Só uma curiosidade, por que é que... E depois tem idas e vindas, até o Salmo 150. Essas idas e vindas terminam só no Salmo 148. Daí 149 e 150 são os mesmos números novamente. Questões de onde vem, de quais textos a Ave Maria tirou para traduzir do texto latino. Aqui, ou cânon latino, é grego, desculpe, eu falei grego e foi traduzido para o latim, desculpe. Ou do cânon assim chamado cânon hebraico. São questões de numerações que ao longo da história experimentaram variantes e variáveis. Temos ainda para ver alguns paralelismos, mas o nosso tempo hoje já está se concluindo, nós veremos na próxima vez. E agora uma semana, um programa por semana. Você sabe que o canto Mengo, Mengo, não tem autor, ou tem, mas todos assumiram. Assim os salmos, louvai o Senhor, pois Ele é bom, é misericordioso e amigo. Dom Peruzzi, nós vamos para um breve intervalo, nós temos mais um bloco, Dom Peruzzi. Então, viu, é só um tempo para você tomar uma água bem rapidinho, tá? Lembrando que o primeiro programa já se encontra no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Voltamos já. Derrama sobre mim teu Espírito. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Do nosso programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruzzi. Vamos continuar. Quero mais uma vez agradecer a você que faz parte da família Evangelizar, você que contribui com a TV
todos os meses. Muito obrigado pela sua contribuição. Através da sua contribuição, nós temos chegado cada vez mais longe. E quero também, Dom Peruso, aqui acolher a nossa querida Carla, nossa intérprete ali, ó. Olha, um abraço. Olha lá. Ô Carla, a nossa intérprete em Libras, para que nossa gente é impressionante, pessoas com deficiência auditiva, mas que carinho e que sede tem pela palavra. E ela é a nossa tradutora hoje, Carla. Eu, de Libras, a única coisa que sei, a linguagem de Libras é isso. Ou então, aí se precisar também, mas aí nós temos gente que faz coisa melhor e que está aí colocando, tornando acessível a palavra de Deus. A gente que tem um gosto muito grande pela voz, vamos falar assim, pela voz escrita. Dá para falar, a voz escrita da palavra, que se torna linguagem orante para quem quer ter intimidade com Deus. Mas William, no final, o final da primeira parte, que eu disse que estava a dizer como se o programa estivesse se concluindo, né? Como se eu estivesse mesmo esquecido. E aí você me corrigiu. Tem ainda a segunda parte. O senhor já estava querendo fugir da gente, né? Não, eu queria ver se você estava atento. Então tá bom. Outro. Agora vamos aí associar com os Salmos. Quer ver? Eu expliquei e ao final fiz uma conclusão. Será o próximo programa e veremos. Aí entrou, quem ouve, pensa, está terminando. Entrou o outro que participa do programa, não Dom Peruso. Tem o segundo bloco. Aquilo que se afigurava a uma conclusão, você tomou a mesma situação e a estendeu para a segunda. Ou seja, continuou o salmo na primeira parte, a explicação foi minha. Você agora acrescentou a segunda e fica o mesmo programa. Um novo momento para as mesmas palavras. É por isso que eu fiz todo aquele cenário para depois explicar que agora o mesmo salmo ou o mesmo programa tem continuidade e diferentes autores e diferentes explicadores. Olha, o senhor saiu bem e ficou muito bem explicado. Então vamos ao segundo passo agora. Continuar. Esta aqui, ainda a numeração dos salmos, é mais curiosidade. Mas se um dia alguém lhes perguntar, mas por que essa diferença de números? São confusões ou caminhos distintos seguidos por diferentes pessoas que transcreveram e escreveram, e copistas que depois copiaram e outros copiaram dos primeiros copiadores. E nem sempre as coisas caminharam na mesma, digamos assim, no mesmo diapasão ou no mesmo ritmo. Lá no Salmo 113, novamente, o cânon grego, 113. Lá no 114, que depois... Já lá no Salmo 8 veio com um número a mais, 113, 114 e 115. E vai assim, 116 e 140, até 145, cânon grego. 117 até 146, e depois se juntam. Eu tinha falado 48, vamos corrigir, 146. Mas então, por que tudo isso? Para que se compreenda. É uma infinidade de participantes na elaboração, na composição e na partilha de fé que o livro dos Salmos lega para os seus leitores.
E Nossa Senhora, Maria de Nazaré, São José, rezava com os salmos. Jesus em Nazaré recitava os salmos. É impressionante o quanto... Vamos ver um salmo como oração agora, imaginando lá em Nazaré, a mãe, Jesus, na sinagoga. Vamos, por exemplo, ao Salmo 103. Queira aqui, meu irmão, minha irmã, ir ao Salmo 103 também, você aí na sua casa. Agora não é apenas ler porque estamos estudando, mas vamos ler porque queremos também orar. Vamos ao Salmo 103, na Bíblia de Jerusalém. Salmo 102, na Bíblia Ave Maria. Só para perceber, estudaremos outros salmos mais adiante, claro. Mas hoje queremos rezar mais do que explicar. Nesse momento, não hoje, nesse momento. Vamos tentar entender o jogo de imagens que os muitos autores que atuaram em diferentes lugares e épocas, qual é a experiência que eles tinham de Deus e conferiram palavra a esta experiência partilhada. Querem ver? Você acompanhe aí na sua casa, venha comigo. Eu leio um, você vai ler outro, ou vou rezar. São 22 versículos, um pouco longo, talvez não precise tudo isso, mas é importante perceber, você leitor que está a orar, tente imaginar qual era a situação vivida por aquele que orava. Vamos tentar, e aí nós podemos também no nosso tempo fazer algo semelhante. Vai lá. Bendiz a Deus, ó minha alma, e tudo que há em mim ao seu nome santo. Um instante só, tudo que há em mim. Tudo que há de frágil também. Agora bendize ao Senhor Deus a minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Vai. É Ele que perdoa todas as tuas faltas e cura todos os teus males. Este orante, alguém que compôs, ou os que compuseram, sentiram a experiência do perdão, viveram-na, e isto se tornou oração. Eles devem ter experimentado também situações difíceis, crises. É Ele que cura os teus males. E escreveram. Vai. É Ele quem perdoa todas as tuas faltas e cura todos os teus males. 4. É Ele quem redime tua vida da cova e te coroa de amor e compaixão. Caramba, estes ou os muitos devem ter mergulhado no fosso, na fossa, na crise, no desânimo. Quantas experiências aí! E te coroa, imagem, honra, de amor e compaixão. Olha, a letra é bonita, de quantas experiências esta frase está a traduzir, vividas por uma pessoa, por muitas, por um povo inteiro. Vai lá. É Ele quem sacia teus anos de bens, e como a da água, tua juventude se renova. Como a da águia, tua juventude se renova. É Ele que sacia os teus anos de bens. Talvez já tenha andado um longo tempo na vida, talvez já com longos anos, e ainda experimenta a proximidade de Deus. Vai lá, vai ao versículo 8, vamos dar um salto agora, por favor. Senhor é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Olha o versículo 11, a experiência. Quantas experiências de vida e de fé estão subjacentes
ao que este versículo 11 traduz. Tenta, William. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte seu amor por aquele que os temem. 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. O Oriente está bem longe do Ocidente. Para o homem bíblico, o nascer do sol era um dos extremos. Passa todo o dia nas 24 horas e chega ao outro extremo. Tão distante de um polo para o outro, tão distante assim, é o quanto Deus afasta de nós os nossos pecados. Deve ter se sentido profundamente perdoado o autor, ou os autores, ou todo um povo. Quem se sente perdoado também se alegra com o perdão recebido. O homem bíblico estava a dizer para os seus leitores, a quem ele escreveu, porque quer partilhar com outros o mesmo perdão recebido, para que festejem e celebrem a experiência extraordinária que ele ou que ela mergulhou, na qual ele ou ela mergulhou e experimentou. Temos, por exemplo, aí o versículo 19. Vai lá. Senhor firmou no céu seu trono e sua realeza governa o universo. Ou seja, o Criador é também soberano. Quem é capaz de firmar os céus não vai ser capaz de cuidar o seu eleito? O autor bíblico faz essas comparações. O onipotente e todo-poderoso é compassivo e misericordioso aqui. É poderoso para criar, para fazer e desfazer, mas tem ternura e misericórdia para acariciar. João, Joana, Flávia, Fernanda, Cláudio, José Antônio. O autor bíblico põe o mundo inteiro como que a testemunhar da experiência partilhada de encontro com Deus. Para isso é preciso poesia. Para isso é preciso arte. Para isso é preciso oferecer o melhor das próprias capacidades de comunicação. E uns acolheram, transmitiram, repassaram, reviveram. Temos até alguns estribilhos nos salmos, como nos cantos, né? Você pode lembrar algum canto com algum estribilho, Joelma? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. E depois diz outras coisas e volta. Bendize minha alma ao Senhor. Outras expressões e depois volta. Bendize minha alma ao Senhor. Como que alguns estribilhos. Vejamos aqui. Está aqui estribilhos. Olha aqui. É para reforçar. Verso ou versos repetidos em intervalos regulares, ao interno de uma composição. William, você viu, né, que estava escrito aqui o Salmo 42, viu que estava escrito aqui? Sim. E já foi o Salmo 42? Sim. Tá salvo. Ei, acompanha aí, meu irmão, minha irmã, como o William. Vamos nos antecipar. Vamos ao Salmo 42, é um salmo breve. Salmo 42, eu não cheguei lá ainda, mas você vai chegar, mas já chego. 42. Vamos, você também, meu irmão, minha irmã, 42. Isso. Ótimo. 42, 43, 41 e 42 para quem tem a Bíblia Ave Maria. Mas veja, começa William no versículo 3. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? Passa para o 5.
Começo a recordar as coisas e minha alma em mim se derrama. Quando eu passava sobre a tenda do Todo-Poderoso. Ótimo, agora vai para o 6, vamos observar. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Agora vamos para o 11. Esmigalhando-me os ossos, meus opressores me insultam, repetindo todo dia: onde está o teu Deus? Ou seja, o salmista está experimentando um período crítico na sua experiência de fé. Mas daí observa o 12 aqui. Telespectador, meu irmão, minha irmã, venha comigo. Por que te curvas, ó minha alma? Controle-se, William. Vai ao 6, 12, o telespectador já ouviu. Agora, você leu o 11, veja o 12 novamente. Agora o 12, agora sim. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Mas o 12 inteiro. Primeiro lê sem que eu peça, agora que eu peço não lê. Vamos lá. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. No versículo 6 e no versículo 12 há uma espécie de estribilho. Era feito para um cântico litúrgico em assembleias. O livro dos Salmos tem esta linguagem, e temos outros aqui. Vamos ao 67, só este ainda, só para que talvez nunca tenhamos percebido isso. Então, é importante que nos demos conta. Os Salmos é uma espécie de elaboração de um povo, como já falei, mas que passou por caminhos os mais diversos até encontrar a sua forma final, e esta forma final tem uma linguagem claramente litúrgica. Vamos observar 67, versículo 4. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. E agora vai para o versículo 6. Que os povos te celebrem, ó Deus, que os povos todos te celebrem. Acho que é fácil perceber que existe aí uma espécie de estribilho, não é? Sim. Os Salmos é resultado de a maravilhosa síntese da arte literária ou da poesia literária, da poesia na tradição bíblica. Temos ainda, vamos ver alguns outros elementos. A tela seguinte, por favor. O nome da moça que passa de uma tela para outra é Yasmin. Vocês não sabem, mas ela está lá sempre atenta. Tem paralelismos. Nossa, que palavra! Paralelismo sinonímico, sintético, antitético. Você sabe o que é isso, William? Não sabia coisas mais fáceis, quanto mais isso aí. Então vamos passar rapidinho. Passa para a outra tela, por favor. Acabou? Não acabou. Então vamos lá. Dizem que acabou. Não acabou, tem aqui a outra. E não puseram. Eu vou fazer aqueles salmos imprecatórios, em que o autor está furioso contra o inimigo. Eu também vou fazer aqui um salmo imprecatório destes. Que acha? Por exemplo, o paralelismo é próprio da literatura bíblica. Dizer uma coisa, na frase seguinte, com outras palavras, dizer o mesmo. Sinonímia, paralelo, como um trem. Os trilhos do trem. Se faltar um, os dois não vão. Quer uma percepção? 19:3, por favor. Vai lá. Salmo 19, versículo 3. Versículo 2 e depois o 3.
Telespectador, venha comigo, fique atento, não é preciso acompanhar aí na sua Bíblia. Eu explico por aqui, observe, leia, por favor. Sinônimos, paralelismos, dizer com outras palavras o que já fora dito na linha anterior para reforçar um pensamento. Vai lá. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Os céus proclamam. Versículo 3, primeiro trilho, aqui, pé na direita, vai lá. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite faz conhecer a outra noite. Diferentes versos em linguagem poética para afirmar o mesmo pensamento com outras palavras. Veja o primeiro novamente. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Sim. E daí o outro versículo? O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Uma sequência em linhas paralelas para afirmar na segunda linha o que já fora dito na primeira. No segundo verso o que fora dito no primeiro. Este é o paralelismo de sinônimos. Agora tem um paralelismo de síntese, ou sintético. As ideias presentes na segunda linha não necessariamente são sinônimos, mas são um complemento na segunda linha do que foi dito no primeiro. Por exemplo, vai lá, Salmo 3, lá no início. Quer ver? Sim. Telespectador, observe. Salmo 3. Salmo 3, paralelismo sintético. É muita palavra complicada, mas depois você não precisa mais se ocupar com isso. Porém, é importante saber que existem, que a linguagem poética que traduz a oração do povo é apresentada também em paralelos que se intercomplementam. Por exemplo, Salmo 3, versículo 2. Senhor, quão numerosos são meus adversários, numerosos os que levantam contra mim. Os que se levantam contra mim. Vai. Numerosos os que dizem ao meu respeito, onde está a tua salvação em Deus? Notem, volte de novo, 2. Senhor, quão numerosos são meus adversários, numerosos os que se levantam contra mim. O versículo seguinte. Numerosos os que dizem a meu respeito, onde está a sua salvação em Deus? Complementam, não são sinônimos. A segunda afirmação destaca o que já fora dito na primeira. E temos também, ainda por último, o paralelismo antitético. Como é que é esse aqui, o antitético? Vamos aí, você está no versículo 1, Sim. No Salmo 3, vamos ao Salmo 1, serve esse como exemplo. Versículo 6. Sim, Senhor conhece o caminho dos justos, mas Primeiro, espera aí. O Senhor conhece o caminho dos justos. Vai. Mas o caminho dos ímpios perece. Mas o caminho é antítese. O caminho dos justos, o Senhor conhece. O caminho dos maus perece. Para dizer a mesma coisa, usam linguagens distintas e de oposição. O Flamengo é um grande time, primeiro versículo, mas o Vasco é um time de pernetas, paralelismo antitético. O Santos é o melhor dos times. O Flamengo um dia será como o Santos. Paralelismo sintético. Paralelismo sinonímico. O Corinthians é um time de primeira grandeza. E também o Grêmio é time de alto gabarito. Paralelismo sinonímico. Ele aqui entendeu, ou fingiu que entendeu, mas você, querido telespectador,
Queira se servir do salmo. Tente imaginar qual é a situação de fundo de quem ora. E ponha as suas dores, amores e temores lá. E faça daquela oração do povo de Deus outrora a sua oração agora. Vamos nos ver. Ainda temos muito caminho a percorrer. Um grande abraço. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.